Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de física e o objetivo da nossa aula hoje é dar continuidade nos conceitos de temperatura e entrar um pouquinho mais de detalhes sobre o conceito de calor. Só lembrando que na aula passada nós vimos bem a diferença entre calor e temperatura, que são duas grandezas físicas completamente diferentes, né? A temperatura é uma propriedade do corpo, né, em si, que está relacionada ao grau de agitação das partículas que compõem esse corpo. E o calor é uma forma de energia térmica, né, transferida de um corpo mais quente ou de maior temperatura para um corpo mais frio. Com base nesses conceitos, nós podemos começar agora aqui a estudar, lá do material de vocês, do material extra, na página 2, nós podemos agora entrar nessa parte aqui de escalas termométricas e conversão entre escalas. Antes de começar falando de escalas termométricas propriamente ditas, nós podemos introduzir o seguinte conceito: o nosso tato. Desde os primórdios, a temperatura de um determinado corpo, quente, frio, os estados, desde você sentir o quente ou frio de uma fogueira ou de um lugar congelado, você usava-se como sentido tato para perceber se os corpos estavam quentes ou frios. Mas o que acontece? Acontece que o tato, os nossos sentidos, eles são imprecisos para fazer medidas corretas. Eles podem, em outras palavras, nos enganar. O que pode acontecer? Nós podemos fazer um simples experimento, vocês podem até fazer em casa, com muito cuidado. Vocês podem pegar uma vasilha com água fria. Como vocês podem esfriar essa água? Colocar na geladeira ou colocar gelo, misturar essa água, colocar na água fria. Outra vasilha, colocar água quente, aquecer lá na chaleira, tomar muito cuidado nisso, pedir para um adulto fazer isso, né? E não muito quente também, para não queimar a mão, né? Então, colocar água fria, água quente numa outra vasilha, outra água morna, ou deixar a água da torneira, temperatura ambiente. Esse experimento vai mostrar o seguinte: quando você coloca a tua mão direita na água fria e coloca a tua mão esquerda na água quente, o teu tato vai se acostumar com essa determinada temperatura. Aí o que vai acontecer no final? Se vocês colocarem ambas as mãos na água da temperatura ambiente, ou a água da torneira que está localizada no meio, a água morna, o que vai acontecer? Os nossos sentidos vão nos enganar. Isso vai acontecer com que aquela água que está ali no meio, se a gente colocou a mão na água quente, a mão esquerda na água quente e colocar na água morna, aquela água morna vai dar a impressão que ela está mais fria do que quando a gente tirar a mão da água fria e colocar na água morna, que ela vai aparentar mais quente. Então nossos sentidos enganam. Dá meio uma confusão no cérebro esse experimento, porque uma mão vai acostumar do lado e outra do outro ali. Então nosso tato não é um bom medidor de temperatura. Chegamos a essa conclusão. Esse experimento também pode ser feito no dia a dia. Se você chega num dia bem frio e vai tomar um banho quente, você sente que a água aparentemente está muito mais quente do que se você chegar a tomar banho num dia mais quente, né? Então, ela é imprecisa. A medida de temperatura no tato é imprecisa. O que vai acontecer? Mas nós temos instrumentos para se medir temperatura. E esses instrumentos, como vocês já sabem, são conhecidos como termômetros. Então ele mede a temperatura de uma maneira correta, utilizando uma escala. O que seria a escala termométrica em si? A escala termométrica nada mais é que a unidade que a gente utiliza na física, só que aqui seriam unidades de temperatura. Então as escalas, elas são unidades de temperatura que determinam o estado de quente ou frio de um determinado corpo. Relacionando com o valor numérico, nós vamos ver esses valores numéricos. Por exemplo, nós sabemos muito bem que quando eu digo hoje a temperatura está a 25 graus Celsius, você já tem uma noção desse valor numérico associado se o dia está quente ou frio. Ou você pode, entre aspas, né, quente ou frio, ou se eu digo para vocês amanhã a temperatura é 0 graus Celsius, vocês já sabem que vocês vão ter que colocar a blusa, uma blusa bem grossa. Ou se eu disser para vocês a temperatura amanhã, impossível de acontecer, mas a temperatura amanhã vai estar de 35 graus Celsius, quase 40 graus Celsius aqui em Castro. Aí o que vai acontecer? Vocês vão usar camiseta. Então nós já temos a noção do estado de quente ou frio, entre aspas, né, com essas escalas termométricas.
Então, acompanhando aqui, para ver um parâmetro mais confiável, estabeleceu-se então um método para expressar a temperatura em escalas termométricas e o desenvolvimento do termômetro. Até coloquei em destaque. O termômetro é um instrumento para se medir temperatura. Eu não vou entrar em detalhes dos tipos de termômetros, vamos deixar para estudar isso aí lá no ensino médio, para não estender muito aqui, mas o termômetro, o tipo de termômetro depende de sua substância, do que ele é feito, e o termômetro mais comum que existe, que a gente mais conhece, é o termômetro que tem como substância termométrica um líquido contido nele. Então, à medida que a temperatura aumenta, esse líquido, essa coluna de líquido sobe. E quando a temperatura diminui, a coluna de líquido desce, devido à dilatação térmica. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas só para nós determinarmos que o termômetro pode ter essa substância termométrica, um líquido, termômetro de mercúrio, de álcool. Tem os termômetros digitais, que daí não tem um líquido, mas tem um dispositivo elétrico, alguma grandeza elétrica que vai variar nesse termômetro e medir a temperatura, ou outros tipos de termômetros que eu não vou entrar em detalhe. Mas as escalas mais utilizadas aqui em termômetro, ou seja, as suas divisões ou seus números aqui, marcados ao longo desse termômetro, os risquinhos que nós vemos no termômetro clássico, seria as subdivisões e seria o valor associado à temperatura. A escala que a gente mais conhece no dia a dia, é a mais comum aqui no Brasil, é a escala Celsius, que é dado, e ela é uma escala que tem um símbolo, além do símbolo ser uma letra C, ele tem um símbolo de grau na frente, que é uma escala graduada. Tá? Então nós temos aqui de 0 graus Celsius, que seria a temperatura do ponto de gelo, né? Ponto de congelamento ou ponto de derretimento do gelo, a pressão normal. Você tem aqui gradado 0 graus e 100 graus é definido como sendo a temperatura de ebulição da água. É a temperatura que a água ferve. A uma pressão normal, a uma pressão a nível do mar. Certo? Então, a partir de 0 até 100 graus Celsius foi dividido em 100 risquinhos. Dividido em 100 risquinhos aqui, de 0 até 100 graus Celsius. E cada risquinho, cada valor aqui da escala, nós associamos à temperatura. Então, basicamente, assim que é definido uma escala. Existem outros tipos de escala, não utilizado no Brasil, mas utilizado em países de língua inglesa, geralmente Estados Unidos, Inglaterra, outros países utilizam a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit já tem um outro sentido histórico. Esses valores, por exemplo, de 32 a 212 aqui, ele vai ter 180 divisões aqui. Daí ela não é uma escala centígrada, ela não tem 100 divisões, ela tem 180 divisões. E essa escala aqui, ela também tem uma definição histórica, porque esses valores, não a partir do 32 e do 212, mas lá um pouco abaixo aqui, o 0 graus Fahrenheit, significa o estado onde o gelo ele vai derreter com o sal. É um motivo histórico, porque esses países geralmente cai neve e eles usam para derreter o gelo na frente das casas, usam sal. Então é definida essa temperatura, 0 Fahrenheit. Mas, comparado com graus Celsius, equivale ao ponto de ebulição, o ponto de gelo aqui seria 32 graus Fahrenheit. E o 212 aqui, que é equivalente aos 100 graus Celsius, é a temperatura de ebulição da água. Mas também os 100 graus Fahrenheit é a temperatura do corpo humano, em estado febril. É só por motivos históricos que essa escala foi definida. Então nós podemos fazer o quê? Nós podemos converter uma unidade, uma escala para outra. Existem formas de converter de uma maneira matemática, depois eu vou mostrar a fórmula para vocês. Mas aqui o importante é saber que no Brasil é muito utilizada essa escala de 0 e 100, nos Estados Unidos, Inglaterra, 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit para o ponto de fusão e ebulição da água. Essa conversão aqui é útil, por exemplo, se você vai em outro país, auxiliar a temperatura nos Estados Unidos, você vai ter que converter para a tua escala Celsius, que você conhece no dia a dia. Aí tem uma terceira escala aqui, que essa escala aqui é uma escala que está no sistema internacional, porque ela é uma escala absoluta. O que isso quer dizer? Que essa escala aqui, diferente dessas duas primeiras escalas, ela não vai permitir valores negativos. Essa escala aqui,
o valor mínimo que ela pode atingir é zero. Na verdade, a física a gente não consegue chegar a uma temperatura de 0 Kelvin, porque seria o grau de agitação zero, nenhuma partícula se movendo. Mas nós sabemos que a temperatura, essa escala Kelvin aqui é uma escala absoluta, que acima do zero você tem grau de agitação de moléculas, então, ou de átomos de uma substância. Então aqui ela está relacionada diretamente com o grau de agitação. Então nós dizemos que a escala Kelvin é uma escala física. As outras são comparáveis, né? Então nós temos aqui a escala Kelvin como sendo um sistema internacional, e o ponto de fusão do gelo, ou derretimento do gelo, é de 273 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é 373 Kelvin, que equivale a 100 graus Celsius. Então nós temos essa comparação de escala. Não precisa decorar essas escalas aqui, mas o que é importante saber fazer? Converter de uma escala para outra. Então eu quero converter de 0, quanto que seria em Kelvin de 0 graus Celsius? 273. Mas nós podemos ter outras temperaturas aqui. Eu posso dizer quanto que seria 25 graus Celsius em Kelvin. Aí nós podemos fazer uma continha aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então pode-se registrar uma determinada temperatura utilizando diferentes tipos de escalas termométricas. Lembrando aqui que você está mudando de uma escala para outra, mas o estado físico é o mesmo. A temperatura ela só está sendo mostrada em outra unidade ou outra escala. Agora podemos dar esse exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma substância, água. A água aqui se encontra a 430 Kelvin. Tudo bem, é uma escala física. É uma escala relacionada ao grau da agitação. É uma escala absoluta. O que vai acontecer aqui? Mas qual que é o equivalente a essa escala aqui da água em graus Celsius? Aí seria equivalente a 156 graus Celsius a temperatura. Agora vamos pensar aqui o que seria no estado líquido. Ó. A água no estado líquido, as moléculas de água no estado líquido está com 286 Kelvin. Quanto que seria o equivalente em graus Celsius? Uma temperatura que a gente conhece, uma escala que a gente conhece, seria equivalente a 13 graus Celsius, que é a escala, que é a água no estado líquido. E aqui vamos pensar a água no estado sólido. 146 Kelvin equivale a quantos graus Celsius? Menos 127 graus Celsius. A temperatura graus Celsius permite valores negativos e a escala Kelvin não permite valores negativos. Por quê? Porque o mínimo que você pode, o máximo que você pode baixar dessa temperatura aqui é chegar a 0 Kelvin. Olha, cada vez se torna difícil, porque é cada vez mais difícil você chegar ao 0 Kelvin. Na verdade, você não consegue chegar fisicamente ao 0 Kelvin. Você pode chegar muito próximo do 0 Kelvin, mas você não chega na escala 0 Kelvin. Quanto que seria o equivalente aqui? Seria equivalente a, na verdade, menos 273 graus Celsius. Fisicamente é impossível chegar ao 0 Kelvin, que seria o estado onde todas as partículas estariam em completo repouso. Mas voltando aqui, pessoal, nós temos aqui as escalas. E como que nós podemos converter as temperaturas nessas escalas? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Qualquer dúvida que vocês ficarem nessa parte aqui, hoje nós vamos... Lembrando que hoje é a segunda aula, aula 2, lá corrijo na agenda de vocês, vai ser aula da sala de aula virtual do Positivo On, tá? Sala de aula virtual. Então lá na sala a gente vai tirar dúvida dessa parte aqui que vocês não entenderam. Vamos resolver alguns exercícios e dar continuidade na matéria. Também lá eu quero passar, não faltem essa aula, porque eu quero passar também todo o cronograma de avaliação desse bimestre e vou falar um pouquinho também do trabalho mensal, que vocês vão entregar metade do mês que vem. Agora o que nós temos aqui? Como que nós podemos converter as escalas? Existe essa fórmula aqui para conversão. Como que você vai usar essa fórmula aqui? Vocês estão vendo que tem duas igualdades. Claro que vocês não vão poder usar as duas igualdades ao mesmo tempo. Então, a dica seria o seguinte. Nessa escala aqui, nós temos uma escala de temperatura TC, seria a temperatura em Celsius. O TF seria a temperatura em Fahrenheit. E o TK seria a temperatura em Kelvin. Então, se você quiser converter, por exemplo, a temperatura de Celsius para Kelvin, o que você vai usar? Você vai usar esse pedaço aqui da fórmula e o outro pedaço aqui da fórmula. E deixa de lado essa parte do meio aqui. Então, ficaria aqui como... Ficaria TC menos 0 dividido por 5 e igual a TK menos 273 dividido por 5. Tá? Então,
nós temos aí um tipo de conversão. Se você quiser converter, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit, no exercício vai ficar bem mais fácil de entender. Celsius para Fahrenheit, você vai utilizar essas duas partes da fórmula e deixa Kelvin de lado. Então você vai usar essa igualdade. Vocês podem se questionar, mas de onde que surge essa fórmula? Nós vamos aprender no ensino médio de onde vai aparecer essa fórmula. Aqui no nono ano o objetivo é só entender, saber converter e aplicar a fórmula. Mas essa equação aqui, ela vai ser... Eu vou mostrar para vocês de onde que surge essa equação aqui. No fundo, ela surge por causa da graduação, né? Porque aqui tem 100 divisões, a escala Celsius, a escala Fahrenheit tem 180 divisões, e a escala Kelvin também tem 100 divisões. Agora vamos lá. Vamos pegar o primeiro exercício aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem como tarefa também. Converter 10 graus Celsius na escala Kelvin. Quanto que seria 10 graus Celsius aqui no termômetro? Pegaria 10 graus Celsius aqui no risquinho em Kelvin. Nós não temos essa temperatura aqui exata, então nós temos que fazer a conversão. Nós vamos pegar a parte do Celsius e pegar a parte do Kelvin. Então vocês vão pegar a parte da temperatura que você já tem e a parte que você vai precisar converter. Então, nesse caso aqui vai ficar TC menos 0 dividido por 5, ou simplesmente TC, né? Pode sumir com 0. Eu deixei esse 0 aqui só para ver o que foi pego daqui. E TK, temperatura Kelvin, menos 273 dividido por 5. Aí. Agora é só usar a matemática, só fazer a continha. A temperatura, aqui o que já dá para fazer? Eu não tenho 5 aqui, 5 desse lado, 5 dos dois lados, eu posso cortar os 5 dos dois lados aqui nesse caso, tá? Nesse caso eu posso cortar os 5. Ou posso deixar e fazer o cálculo, mas fica mais difícil. Então o que eu tenho aqui? Eu corto os 5 dos dois lados. Vai ficar o quê? Temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. Quem é a temperatura Celsius? Temperatura Celsius é 10 graus Celsius que eu tenho. E a temperatura em Kelvin é o que eu quero descobrir. Menos 273. Cuidado com o sinal, pessoal. Então a temperatura, eu passo esse menos 273 para o outro lado positivo, vai ficar temperatura Kelvin igual a 10 mais 273. Ou seja, a temperatura Kelvin é igual a 10 graus Celsius equivale a 283 Kelvin. Vamos ver se isso é verdade lá na simulação. Vamos ver, vamos colocar aqui, pegar a temperatura da água. Tá, vai mais ou menos, ó. 8, vamos ver se consigo chegar bem exato aqui o valor. 10 graus Celsius. 10 graus Celsius igual a 283 Kelvin. Tá aí a equivalência. 283 Kelvin. Agora vamos fazer uma conversão um pouquinho mais difícil aí. Vamos pensar um pouquinho aqui como que nós vamos fazer. Converter 77 graus Fahrenheit em escala Celsius. Vamos dizer lá que nos Estados Unidos você vai enxergar no termômetro lá. Vamos dizer lá de Nova York, lá 77 graus Fahrenheit. Em Celsius nós já estaríamos derretendo aqui, né? Mas não existiria essa temperatura ambiente, né? Mas lá nos Estados Unidos existe. Mas qual que é o equivalente a essa temperatura equivalente em graus Celsius? 77 graus Celsius. Graus Fahrenheit. Será que isso aqui pode aparecer lá nos termômetros dos Estados Unidos? Vamos ver. Usar a primeira relação. O que vocês vão fazer? Pegar a fórmula da parte da temperatura Celsius e a temperatura Fahrenheit. Deixa a Kelvin de lado. Você quer converter aqui, nesse caso, a temperatura Fahrenheit em Celsius e saber qual é a temperatura em Celsius. Então, o que vocês vão fazer? Temperatura Celsius menos 0 fica a temperatura Celsius. 5 agora, não pode cortar o 5 porque aqui embaixo fica 9. Então, vai ter que deixar o 5 aqui. Temperatura Celsius sobre 5 igual a 77. 77 é a temperatura em Fahrenheit. Substituir aqui. Tá? Menos 32 dividido por 9. Cuidado na hora de fazer essa continha aqui, pessoal. O que vocês vão fazer primeiro? Subtrai aqui 77 menos 32, vai dar 45. Agora vocês podem multiplicar em cruz aqui, né? Ou pegar o 45 e dividir por 9. Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar 40, eu dividi aqui, né? 45 dividido por 9 dá 5. Ficou 5 embaixo, esse 5 passa para cima multiplicando, 5 vezes 5, 25. Então a temperatura em Celsius, 77 graus Fahrenheit, equivale a 25 graus Celsius. Então, quando aparecer num termômetro lá nos Estados Unidos 77 graus Fahrenheit, não se assuste que não tem nada de incomum. É uma temperatura equivalente à nossa de 25 graus Celsius, que pode aparecer em temperatura ambiente. Beleza? Tá aí. Aí nós já temos as escalas.
Eu vou deixar como tarefa para vocês, da página 6, o que vocês vão fazer. Façam a tarefa só depois de assistir o vídeo e depois a aula virtual, pessoal. Tem gente entregando antes as tarefas. Vocês vão fazer o número da página, vocês vão fazer todos os exercícios da página 6. São exercícios simples. Aqui eu só esqueci de colocar, cortou as letras aqui, mas coloque do lado, letra A, B, C e D. Quem tiver a folha impressa resolve na folha, quem não tiver a folha impressa faz no caderno, coloca só as respostas. Quanto que equivale a 373 Kelvin na escala Celsius? A temperatura que o Rio de Janeiro chegou a 50 graus Celsius, isso aqui, em 1998, chegou a temperatura de 50 graus Celsius desse ano. E qual que é equivalente à temperatura Fahrenheit? Que é a escala absoluta. Lê um pouquinho esse texto, é muito curioso esse texto, é bem interessante. O que significa a pessoa com hipotermia ou a pessoa com 42 graus Celsius, aí, a pessoa com o estado febril. Então, tá aqui também, é para vocês responderem. Pesquisem e respondam. Agora, para a gente fechar o nosso conteúdo, para avançar um pouquinho mais, porque a gente tem mais aulas na semana que vem, depois do trabalho, nós vamos dar continuidade aqui ao estudo da calorimetria. O que seria a calorimetria? Nós vimos aqui anteriormente, até agora nós estávamos trabalhando com o conceito de termometria, que seria o quê? O estudo e medida da temperatura. Agora a calorimetria seria o quê? É o ramo da termologia, que estuda o quê? Trocas de calor entre os corpos, ou estudo do calor ou medida de calor. Só lembrando da aula passada, da aula da semana passada, que o calor é o quê? É uma grandeza física relacionada à transferência de energia entre corpos. Então, o calor é uma energia transferida de um corpo para outro. Então, é por isso que você não pode dizer que estou com calor, porque você não possui o calor. O calor é algo transferido do teu corpo a outro, tá? Então, corpos de maior temperatura, isso aqui também nós vimos na aula passada, transfere naturalmente energia térmica, na forma de calor, para corpos de menor temperatura. Então, o corpo mais quente, entre aspas, que é o corpo com maior temperatura, transfere calor para o corpo de menor temperatura, como nós vimos na aula passada. Expressa o quanto um corpo cede ou recebe energia térmica. Então, esse calor, eu posso explicar esse calor dizendo quanto que esse primeiro corpo em vermelho perdeu baixou a temperatura ou perdeu de calor, ou quanto que esse corpo de menor temperatura ganhou de calor. Então, tudo é relativo aqui na física. Só lembrando, qual que é a unidade de calor ou qualquer outra forma de energia? É Joule. Só que uma unidade que a gente utiliza muito na física, que a gente vai ver na semana que vem, com mais detalhes, é a unidade de caloria. É a unidade de caloria. Então, existe uma certa conversão aqui utilizada na física de caloria para Joule. Porque... mas vocês devem ter lembrado lá da caloria, lá quantas quilocalorias que o alimento tem. Será que tem alguma relação? Na verdade, que se você pegar o açúcar lá, uma bala ou um doce, um chocolate que tem tantas quilocalorias, você pode relacionar essa quantidade de quilocalorias em conversão de energia, que pode estar relacionada com a conversão de energia térmica. No caso, para manter o corpo aquecido, por exemplo. Então, por isso que existe uma certa relação aqui com essa unidade. Aqui na física, nós temos a seguinte relação, que uma quilocaloria, que aparece lá no alimento, tem que tomar cuidado, que as pessoas chamam de calorias, quantas calorias que se consome por dia. Que o chocolate tem 1000 calorias, cuidado, na verdade é quilocalorias, 1 milhão de calorias, na verdade. E uma caloria equivale a 4,18 joules. Ou, em alguns exercícios, vai utilizar 4,2 joules. Então, está aqui essa relação. Só para a gente avançar um pouquinho mais o conceito de calor. A aula que vem a gente vai ver alguns tipos de calor que existe na física. Como que nós podemos calcular o calor do corpo, por exemplo, uma chama aquecendo lá, uma chama do fogão aquecendo a água, nós vamos poder calcular esse calor. Nós sabemos que o calor elevaria a temperatura do corpo, ele pode aumentar ou diminuir a temperatura. Se você fornecer calor para o corpo, ele aumenta a temperatura desse corpo, pode aumentar a temperatura do corpo. E se você retira o calor de um congelador, por exemplo, você pode baixar a temperatura do corpo. Então não existe o frio, existe você retirar calor do corpo para baixar a sua temperatura. Então aqui existe essa relação. Nós vamos ver os calores, alguns calores na física, calor específico, tudo na próxima aula. Mas o que vocês já podem fazer aqui de exercício, eu vou colocar para vocês lá na página 13.
Vocês podem resolver tranquilamente o exercício 16, 17 e 18. Eu vou deixar no cronograma bem certo os exercícios. Não façam antes da aula. Vocês vão fazer o número 16, a alternativa que define o que é o calor. Nós já vimos um pouquinho na aula passada também. O calor é definido como energia térmica, também exercício sobre calor. E esse exercício aqui que vocês podem, só para gente ter uma ideia, um corpo ele tem 8.600 calorias. Ele recebe essa quantidade de calor e a sua temperatura aumenta. Você fornece essa quantidade de calor para o corpo. Como que nós poderíamos expressar essa quantidade de calor fornecida para esse corpo aí? Em joules. Como é que vocês resolveriam isso? Pense um pouquinho. Vou dar uma dica. Vocês podem fazer uma regra de proporção ou uma regra de 3. Vocês podem fazer a seguinte relação. Se, vamos voltar lá. Se uma caloria é 4,18 joules. Daí, vamos voltar para o exercício. 8.600 calorias são X joules. É só multiplicar, inclusive, e fazer a continha. Nós vamos tirar, vou deixar para vocês resolver esse exercício, tirar dúvida na videochamada ou na aula virtual. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Não faltem a sala de aula virtual. Um abraço e qualquer dúvida estarei à disposição aqui pelo WhatsApp. Tá, pessoal? Até mais.